Amém. Quero convidar a igreja a ficar mais uma vez em pé. E já aí no seu lugar, fecha os olhos. Nós já louvamos ao Senhor, nos alegramos na presença dEle. Ele já tem falado conosco desde o comecinho, desde a oração inicial até agora. O Espírito Santo tem conduzido esse culto. E Ele quer fazer muito mais. Eita Deus, aqui está a tua igreja, Senhor, reunida em teu nome. Cada mente, cada coração está cativa à tua palavra. Desde já nós repreendemos qualquer dardo, seta lançada, qualquer ataque na mente, qualquer ataque no físico. Nós, como igreja, renunciamos e rejeitamos e repreendemos agora, em nome de Jesus Cristo. E no lugar de qualquer enfermidade, qualquer dor e qualquer mal-estar, nós aceitamos a visitação do Espírito Santo de Deus, curando. Vem curando, Jesus. Libertando. Vem, Senhor, quebrando cabeças. Falando ao nosso coração. Nós, como igreja, como corpo de Cristo, reunidos em teu nome, cremos na palavra que diz que as portas do inferno elas não prevalecem contra a igreja do Senhor. E a palavra também diz que aquilo que a igreja liga na terra é ligado no céu. E nós, como igreja, declaramos cura em nosso meio. Aleluia. Libertação em nosso meio. Transformação em caráter em nosso meio. Salvação em nosso meio. Batismo do Espírito Santo e com fogo em nosso meio. E o encheio transportar a presença de Jesus em nosso meio. Isso seja o nome do Senhor. Aleluia. Aqui está a tua igreja, Jesus. Aqui está teu povo que se reúne. Estamos aqui reunidos para glorificar e exaltar o nome de Jesus Cristo de Nazaré. E nós já somos, Senhor, receptivos ao teu Espírito Santo. Nós já recebemos da parte do Senhor o encher e o transbordar, como o jovem cantou aqui, vai fluir de novo. Vai fluir de novo. Aqueles que chegaram aqui cansados, cabisbaixos, enfraquecidos pelas batalhas, nós tomamos posse da vitória que há no nome de Jesus e do fortalecimento que só o Espírito Santo pode dar dentro do interior do homem e da mulher. Aleluia, Jesus. Nós vamos sair daqui alegres pela visitação do Espírito Santo. Igreja, como ministro da palavra do Senhor, eu estendo minhas mãos e já abençoo a cada um que está aqui, a cada família representada, e aqueles que vocês estavam orando que não puderam estar aqui, deveriam estar e não chegaram, e você orou e cumpriu a oração, eu já abençoo em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Podem sentar, irmãos. Jesus está aqui. E não está de maneira fraca, como diz, né? Está de maneira forte. Ele está aqui poderosamente. Ele faz aquelas coisas no nosso meio que só Ele sabe explicar. E quando a gente tem que entender, a gente não consegue. Mas Ele flui, enche um, transborda um, renova outro, cura um, traz libertação em nosso meio. Esse é o Jesus que a gente crê, igreja. Esse é o Jesus que está vivo. Não é imagem de escultura, não é estátua de gesso, de madeira.
Ele está vivo e está vivo dentro de você, dentro de mim. Glória a Deus. E Ele reina como através de nós? Pelo Espírito Santo. Porque Ele mesmo está sentado à direita do Pai. Ele diz: eu vou mandar um outro Consolador. E Ele veio e habitou dentro de você, e habita dentro de mim, habita dentro da igreja. Ele passeia entre nós. Aleluia. E quando eu estiver lendo a palavra, Deus ele vai fazendo coisas. Aleluia. E Ele é glorificado tanto nas pequenas como nas grandes. Ele é glorificado tanto nas visíveis como nas invisíveis. A palavra vai ser lida mais uma vez. E aqui está a voz de Deus. Amém? Amém. Aqui está a voz de Deus. Oh, glória. Aqui está o poder. Aqui está a unção, a graça. A gente só é o vaso. A gente só é o mensageiro. Nós somos apenas aquele responsável para trazer uma mensagem uns para os outros e edificarmos uns aos outros, como diz a palavra. E essa campanha diz uma frase dentro de um versículo muito poderosa, linda e maravilhosa. Se Deus é o quê? É por nós. Quem? É contra nós. É bem bonito esse texto. É lindo. Tem gente que bota assim, ó, um quadro em casa. É ou não é? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tem gente que bota, tem caminhoneiro que bota ali embaixo, ali atrás do caminhão, você vê escrito ali. Quem já viu? Eu já vi. Tem gente que bota na camisa. Tem gente que bota um adesivo. Mas esse versículo, ele não é para todo mundo. Ele não é. O que é isso, apóstolo? E o Senhor faz acepção de pessoas? Não. Mas o próprio versículo ele dá uma condição. Ele diz o se. Ou eu li errado? Se Deus é por nós, quem será? Então esse versículo é para quem Deus é com ele. Não é para qualquer um. Se o Senhor não for com você, e diga amém porque Ele é, diga mais forte para você crer. Amém. Se o Senhor não for com você, não for comigo, Ele não serve. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É necessário que eu e você possamos ter intimidade com Deus, intimidade com Jesus, intimidade com o Espírito Santo, para Ele ser conosco. Aí eu posso bater o pé e dizer: Ele é comigo, quem será contra mim? Eu posso dizer: Ele é com você, quem será contra você? Mas tem o si, e todo si tem uma condição. E esse texto, irmãos, ele não pode ser isolado, até porque ele não é nem o versículo completo, é a parte B, porque a parte A diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que coisas? De onde é que o apóstolo Paulo refletiu e disse: ó, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Existe todo um contexto antes, irmãos. Existe todo um capítulo 8 para a gente entender. Hoje é o primeiro dia da campanha, né? Isso a gente está abrindo. Então o que a gente vai estudar aqui, ler, vai dar base para o resto da campanha. O condicional é o capítulo 8 todo que diz, e leva a gente à reflexão, minha irmã e meu irmão, se realmente Deus está conosco. Porque esse si faz toda a diferença para quem crê e para quem não crê, para quem Deus é e para quem Deus não é. Mas eu sei que todos aqui são de Jesus. Eu sei que todos aqui creem em Deus, têm fé em Jesus Cristo. Mas, como eu preciso pregar, nós vamos refletir um pouco em alguns pontos, para que esse si não fique como se fosse aquele si, aquela pulguinha atrás da orelha. Será que Deus é comigo mesmo? Ou eu só estou indo na onda? Em vez de convertido, será que eu sou apenas convencido? Será que eu só vou para a igreja porque me chamam, porque pregaram para mim, ou porque realmente entreguei a minha vida a Jesus Cristo?
Será que eu faço as coisas por amor a Deus ou porque todo mundo está fazendo? Será que eu canto num conjunto porque me convidaram ou porque eu tenho prazer de louvar e agradecer o nome de Jesus? É esse sim, irmãos, que a gente vai ler aqui. O livro de Romanos todo, irmãos, para quem gosta de anotar, eu sei que tem gente anotando. O livro de Romanos todo, ele foi escrito para a igreja na cidade de Roma, mas era uma igreja que o apóstolo nunca tinha estado lá. E é interessante você saber disso. Não é um livro que é escrito para judeus, é um livro que é escrito para gentios. E se não tiver nenhum judeu aqui, saiba que todos nós somos gentios. Tem algum judeu aqui? Eu não, também não. Eu não tenho a mão só perguntar. Então quando a Bíblia fala de gentio, é você. Pregar o evangelho aos judeus e aos gentios. Quando você lê na Bíblia gentios, quem é? É quem? Sou eu. Diga, sou eu. Sou eu. Toda vez que você vê um texto e diz, ó, foi pregado o evangelho aos judeus, aos gregos e aos gentios. Ou para os gentios, era todo o povo que o judeu não considerava. Existia uma classe de pessoas ali. O judeu, vocês sabem quem é. Você lê isso bastante. O grego, que era como se fosse, na época, falar grego era falar inglês hoje. Então quem não falasse grego era analfabeto naquela época, tinha que falar grego, era o inglês. Hoje você é obrigado a aprender inglês, né? Então o grego era os Estados Unidos naquela época. E tinha o gentio, que era o resto. O resto da população, das nações, não importa de onde fosse, tinha o judeu, o grego e o gentio. Os gentios somos nós. E Paulo escreve esse livro de Romanos para o povo gentil, o povo romano, para uma igreja que ele nunca tinha pisado lá. Que se você for ler o capítulo 1, você vai ver que ele se refere lá como uma igreja que ele queria ir, ele ainda não tinha a oportunidade de ir, ele estava sedento para ir, porque Paulo também era cidadão romano, mas ele nunca tinha estado em Roma. Mas a igreja já existia em Roma. A igreja já estava lá. E ele precisava, como apóstolo, discipular a igreja. E você sabe que, graças ao discipulado dele em forma de carta, que a gente tem acesso à Bíblia. 90% da Bíblia do Novo Testamento foi Paulo que escreveu. E ele escreve para um povo que não conhecia nada do que era o judaísmo. Então para ele era mais fácil. Mas ele escreve para um povo que também era conhecido por sua perversidão. Se você pega qualquer filme antigo, se você pega qualquer filme de época que fala do povo romano, o povo romano, dos imperadores romanos, era um povo perverso, era um povo prostituído, era um povo que não entendia essa coisa de santidade. O judeu entendia, falar de santidade, o judeu sabia, santidade eu sei o que é, mas o gentil não sabe o que é. O povo romano não sabia. E ele, desde o capítulo 1 até o capítulo 7 e o 8 também, ele vai preparando uma linguagem para esse povo que não sabia nem o que era santidade, entender o que era santidade. Mas quando ele chega no capítulo 8, irmãos, ele já começa dizendo assim: nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele já começa, se você for pegar o capítulo 8, talvez os textos mais pregados e conhecidos estão no capítulo 8 de Romanos. E ele vai dizer nenhuma condenação lá, porque a lei do Espírito da vida, ele começa a trazer uma linguagem que ia levar até esse versículo 31 aqui: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele vai começar a enfatizar um relacionamento com o Espírito Santo, coisa que eles não entendiam. E tem gente hoje dentro da igreja que não se relaciona com o Espírito Santo, não busca, não se consagra, não faz um jejum. É ou não é? Você sabe que é, irmão. Tem gente na igreja que não se relaciona com o Espírito Santo, pastor, fica difícil. Se o Espírito Santo é que é aquela conexão que eu tenho. Se quando eu oro em línguas eu falo diretamente com o Pai, porque eu sou batizado com o Espírito Santo. Se eu preciso me consagrar, me devocionar, quebrantar meu coração diante de Jesus. Mas nos dias de hoje, até como o nosso evangelista falou no começo do culto, o povo busca muita movimentação, o ver. Se não tiver uma língua de uma profecia, sai do culto dizendo: o culto, Deus nem falou hoje. Hoje não tem palavra não, não tem pregação não. Já sai dizendo: Deus nem falou hoje na igreja, gente.
E não pregaram não, só se não pregaram. Estamos vivendo isso, irmãos. Apostasia, mesmo fazendo culto, é o pior. As pessoas estão fazendo culto, mas não é para Deus. As pessoas fazem culto a muitas coisas, mas têm se esquecido disso aqui, ó. Palavra. Irmãos, a gente poderia começar lá aqui, Deus começar a nos encher da presença, ia ser lindo e maravilhoso, o poder de Deus ia ser muito emocionante. Mas quando a gente saísse daqui para fora, o que é que a gente ia levar? Isso é o ensinamento do capítulo 8 de Romanos. Até chegar no se Deus é por nós, quem será contra nós? Existe toda uma construção em Jesus. Existe todo um evangelho sendo pregado. Existe toda uma vida que precisa ser modelada. Eu poderia, irmão, chegar aqui, se Deus é por nós, quem é contra nós? Deus vai te dar vitória, Deus vai fazer acontecer um milagre na tua casa. Receba, 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 receba. Irmão, se a gente não tiver a base, nem isso acontece. Quem está me entendendo aí? Amém. Se a gente não tiver o conhecimento até chegar nesse se Deus é por nós, não adianta a gente conhecer a parte seguinte. O apóstolo, quando escreve isso, ele reflete mais ou menos quantos? 30 versículos. Do 1 até o 30. No 38 ele diz: o que é que nós vamos falar acerca de todas essas coisas? Está no 31. Ele diz: se Deus é por nós, depois que ele reflete tudo aquilo, quem será contra nós? O resto do texto é maravilhoso. O capítulo 8 de Romanos fala sobre relacionamento com o Espírito Santo. Saber escutar o Espírito Santo. Ter intimidade com o Espírito Santo. Se mover pelo Espírito Santo. Ser capacitado pelo Espírito. Isso tudo é só no capítulo 8. 30 versículos antes. Fala isso tudo no diabo. Então é muito fácil dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? É lindo. Mas tem que ter o si. E é o si que a gente precisa viver. Aí sim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, o Espírito Santo, em primeiro lugar, ele intercede. Ele intercede. Ele intercede por você. Quero ouvir um amém. O Espírito Santo, ele intercede por você. Amém. Não é uma estátua de barro, nem de gesso, nem um outro homem, nem uma outra mulher. O próprio Espírito Santo intercede por você, meu irmão. Por você, meu irmão. É isso. Quando você começa a entender isso, aí você diz: se Deus é por mim, quem será contra mim? O Espírito Santo intercede por mim. Aí no capítulo 8 mesmo, veja o versículo 22, o que é que diz. Aí no capítulo 8 mesmo, está todo mundo aberto aí. Versículo 22. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. 23. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do quê? Do quê? Igualmente gememos em nosso corpo. Não tem como Deus ser com a gente se a gente não geme junto com o Espírito que está gemendo pela criação, que precisa da pregação do Evangelho. Eu preciso pregar o Evangelho e gemer com o Espírito. Se o Espírito Santo habita dentro de mim, ele tem que me mover a gemer pelas almas que estão perdidas. Aí sim, se eu gemo pelos perdidos, eu posso dizer: Deus é comigo, quem será contra mim? Estão entendendo? Amém. Existe um porquê do sim. Se você e eu não gememos, como diz a palavra, a criação geme, o Espírito geme, e eu preciso gemer junto, porque ainda tem gente que precisa conhecer a Jesus. Aleluia! Ou será que o mundo já foi evangelizado e a gente não precisa mais? Porque se não precisasse mais, nós já seríamos arrebatados. Não é isso? Irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? É para aqueles que gemem pelas almas perdidas. Não é só bater no peito e achar bonito o versículo.
O versículo 26 e 27 também ele fala assim, ó. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do quê? Do quê? Vocês estão comigo aí, versículo 27? E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Você tem o Espírito Santo intercedendo por mim, por você, por cada alma. Só papai que faz isso. E precisamos gemer também. Chorar. Clamar. Então, Deus é com aqueles que intercedem e que gemem. Segundo lugar, Romanos 8,14. Você já está em Romanos 8. Vamos voltar no 14, o que é que diz? Romanos 8,14 diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vou ler de novo. Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Deus só é com aqueles que são seus filhos. Por isso que eu disse no começo, esse versículo não é para todo mundo. Tem que ser filho, tem que ser filha, tem que ter aliança com Jesus. Tem que ter aliança com Cristo. Tem que ter aliança com Jesus. Aí você vai dizer, mas apóstolo, eu já sou membro da igreja. Ser membro da igreja não tem nada a ver com ter aliança com Jesus, não. Ser membro da igreja é uma formalidade. Porque você tem que congregar com aqueles que são salvos. Você tem que cultuar com aqueles que já são resgatados por Cristo. Mas só vir ao culto te salva? Só vir ao culto te salva, igreja? Tem que ser filho e tem que ser filha. O versículo diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O filho é guiado pelo Espírito Santo. A filha é guiada pelo Espírito Santo. Então, para eu poder dizer, se Deus é por mim, quem será contra mim? Eu tenho que saber que é Ele quem me dirige, é Ele quem me direciona. Eu escuto a sua voz, eu sou guiado por Ele. Eu sou guiada por Ele. Aí sim eu posso bater no peito e dizer, eu sou guiado pelo Espírito Santo. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Vou acelerar um pouco. Terceiro lugar, o próprio Romanos 8, 26 que a gente leu, eu vou ler de novo, 26. Você já está aí. Não, 26 eu vou ler agora, perdão. Também o Espírito, 8, 26, você já está aí. Também o Espírito semelhantemente nos o quê? Assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E ele diz ali, ó, que ele nos assiste, o Espírito Santo nos capacita. Aleluia. Glória a Deus. Se eu tenho intimidade com o Espírito Santo, ele vai me capacitando. Um pré-requisito bíblico de diáconos lá, para se levantar uns diáconos, era só para servir as mesas. Tinha que ser o quê? Cheio do Espírito Santo. Para servir uma água, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Não é regra minha que está escrito aqui. Para estar ali como o nosso diácono está ali, tem que ser cheio do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo pode dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Veja que os sis estão aparecendo, hein?
Os cis já estão aparecendo, já estamos no terceiro. Atos 1:8 aí, rapidinho. Aí pertinho, você volta aí. Um livro. Aleluia. 8. Desconhecidíssimo também. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Logo depois de João, coladinho com o Evangelho de João, logo depois de Atos. Atos 1:8 diz. Posso ler? Amém? Diz assim, Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Meu Deus. Você não é guiado e capacitado? Aleluia. Então você vai receber o dom do Espírito Santo. Aleluia. Foi tão forte que mudou até o som, viu? Glória. Agora quem é das antigas sabe que música é essa aí. Isso aí é de cowboy. Amém. Glória a Deus. Até o som quer ir com a gente pregar o evangelho a toda criatura. Já subiu no cavalo, já queria ir com a gente. Aleluia. Glória. E ele diz, vocês vão ser cheios do Espírito Santo para ser testemunha. Testemunha do que Jesus ainda faz. Eu tenho certeza que se der essa oportunidade, um por um aqui, cada um vai dizer uma coisinha que Jesus fez. Só que isso não é para você guardar para você não, é para você falar. É para você ministrar alguém. É sentado do lado do ônibus, sentado do lado do metrô, é no trabalho, é para quem estuda na escola, é para a vizinha. Aquele que tem o pior vizinho, é o que mais precisa escutar o Evangelho. Você tem que ser testemunho em Jerusalém, em Samaria, na Judéia e nos confins da terra. Eu posso dizer, você tem que ser testemunha aqui em São Lourenço, em Pernambuco, no Nordeste, no Brasil. Aleluia. Onde você for, você é testemunha, você é capacitado pelo Espírito, e você pode dizer, eu venho aqui porque o Senhor é comigo. Quem será contra mim? Glória a Deus. Está se encaixando. Quarto lugar. A gente já falou que ele capacita, que ele intercede, que ele nos dirige. O Espírito Santo. Voltando lá para Romanos 8, que é o nosso texto. O 8:27 vai dizer. Romanos 8:27. Já estávamos em Romanos, não é isso? Romanos 8:27 diz: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é aquele que intercede pelos santos. Então te sonda esse Espírito Santo. Ele conhece, ele te examina. Intimidade. Só esses que podem dizer que se Deus é por ele, quem será contra ele? Quem busca essa intimidade, quem busca essa intimidade, meu irmão, essa intimidade. Se você não é íntimo, como é que você não é íntimo de Deus e está dizendo que Deus é por você? Como é que pode? Fica difícil, meu irmão. Não anda com Deus, não ora, não faz nada. Mas Deus é comigo, se Deus é por mim, quem será contra mim? Briga com todo mundo, fala mal de todo mundo, reclama de tudo. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Ele não fala isso contra o diabo, ele está falando contra o irmão. Aleluia. Se mexer comigo, Deus guarda. Quem já escutou isso? Eu já trouxe. Mexer comigo, Deus guarda. Precisamos voltar ao Evangelho. A ter intimidade com o Espírito Santo novamente e saber que Ele nos sonda e nos conhece. Que antes que a palavra venha à nossa boca, Ele já sabe o nosso pensamento. Deus é maravilhoso, meu irmão, porque Ele tem prazer de escutar a nossa oração. Ele já sabe o que o evangelista está pedindo.
O que ele deseja no coração, Deus já sabe. Vai, Jéssica. Vai. Ele tem prazer de se relacionar com a gente, irmão. Glória a Deus. Ele tem prazer de se relacionar com você. Tem que começar a orar para voltar antigamente. Jesus derrubou os crentes de madrugada de 3 horas da manhã para orar. Bora! Aleluia! Isso está se acabando, Deus. Porque o celular não está deixando. 3 horas da manhã, ó, os crentes tudo online, ó. Curtindo. Cadê a oração? Tem que estar online com Jesus. Espírito Santo. Estou proibindo você de usar celular? Não, Deus me livre. Tem tempo para tudo. Eclesiastes 3. 1 Coríntios aí, irmãos. Dá uma pincelada aí, logo depois de Romanos, já está bem coladinho aí. Ninguém vai se perder. 1 Coríntios. Inclusive é o livro que a gente está estudando na segunda-feira, né, Maria? Segunda-feira a gente está estudando Coríntios. Logo no capítulo 2, aí, bem no começo, ó, 1 Coríntios 2. Vê esse Espírito Santo que nos examina, que nos capacita e que nos faz discernir todas as coisas. É lindo demais. 1 Coríntios capítulo 2, o versículo 9. Já começa dizendo assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Intimidade, capacitação. Você tem intimidade com Deus, Deus te revela as coisas que só Deus pode revelar. Só chega para quem tem intimidade com o Espírito. E é esses que batem no peito e podem dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quinto ponto. Aí mesmo em Romanos, que a gente está trabalhando, Romanos, capítulo 8. Esse Espírito Santo que confirma e nos sustenta esse testemunho. Eu já vi esse versículo, mas vamos ler de novo. 8, o 14. Só que a gente vai ler até o 16 agora. Romanos 8, 14 diz: pois todo que é guiado pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu já li em 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. 16. O próprio Espírito testifica que o nosso Espírito, com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Esse Espírito que testemunha em nós mesmos. O Espírito Santo vem, habita num pecador feito a gente é, nos regenera, nos limpa, nos sonda, nos conhece, nos capacita e ainda confia que a gente é filho e filha de Deus. Que é isso, né? É o Espírito Santo dentro de nós que testifica que somos filhos e filhas. E só quem é testificado pelo Espírito é que pode bater no peito e dizer o quê? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Entenderam sim, irmão? Não é simplesmente dizer. Jesus não é uma palavra mágica que faz milagre, não. Jesus é um nome que está acima de todo nome. Tem gente que faz o nome de Jesus palavra mágica. Em nome de Jesus, ala casando, cinco sarabim. É ou não é? Tem gente que faz assim. Intimidade com Jesus é tudo. Intimidade com o Espírito Santo é tudo. Aí você pode sim. Deus é com você. Quem será contra você? Você é íntimo dele. Ele te conhece. Tu recebeu a adoção de filho e de filha. Aí sim, entendendo isso, é que a gente sim. E mais na frente, eu acredito que em outras pregações, os pregadores vão continuar. Você vai ver os outros textos. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus.
Porque existe esse sim, existe uma trajetória. Deus é com você? Foi fraco, hein? Deus é com você? Amém. Se Deus É nós. Quem será contra nós? Agora você sabe o porquê. Porque você tem intimidade com o Espírito Santo. Porque há conhecimento de quem Ele é. Não é uma frase dita por vento, não é palavra mágica. Tem gente que passa na rua, tropeça e fala, tu escreve, aqui é uma palavra mágica para ele. Bata a madeira. Você já viu isso, né? Não passa embaixo de escada, não atravessa da frente de gato. Crê mais nisso. Tem crente que crê mais no GPS do que em Jesus. Porque o GPS está dizendo, eu vou te levar para tal lugar. E o cara está dizendo, não, ele vai me chegar. Ele está dizendo aqui que vai me deixar lá. Nosso GPS aqui, ó. Oh, glória! Glória a Deus! Olha o nosso GPS aqui. Aleluia! Hoje nós entendemos esse si, essa partícula. E agora a gente pode desfrutar desse si. Se eu me encaixo no que foi lido aqui, na intimidade, no gemer pelas almas, na capacitação para fazer a obra, que tem gente que quer ser o crente de banco. Né? Tem gente que quer ser o crente de banco. Não, qual é a sua função na igreja? A minha função é sentar na cadeira e escutar o pastor pregar. Eu dou apoio moral. Quando ele prega, eu dou glória. Aleluia. Quando ele fala de Jesus, eu dou aleluia. Glória a Deus. Mas está precisando viver tudo isso aqui. Gemer por almas, ser testemunho, agir como filho e como filha, ter essa intimidade. Amém, irmãos? Amém. E eu queria orar com vocês agora. O que eu tinha para falar, eu já falei. Aí mesmo onde você está sentado, vai falando com Jesus da maneira que você sabe fazer. Começa a falar com Jesus da maneira que o Espírito Santo te conduz agora. Você está na casa do Abba Pai. Eu li na palavra, você foi adotado pelo próprio Deus. Você é co-herdeiro de Jesus. Então começa a falar com o teu Jesus agora. Começa a glorificar o nome dele. O que falta, depois dessa mensagem de que ele é contigo, que você tem uma aliança com ele, o que falta para você agradecer o nome dele? O que falta para você despertar e voltar a evangelizar? O que falta para você despertar e voltar a orar pelas madrugadas? O que falta? Não falta nada, igreja. O Espírito Santo é com você. Ele te faz mais que vencedor nele. A aliança está de pé. Deus não volta atrás da sua mensagem, da sua palavra. A promessa dele continua. Ele te capacita para o ministério, para a obra, para servir. Mas ele também te chama para chorar, para gemer, para interceder, para se quebrantar, para se derramar. Ele te chama de volta à intimidade, à comunhão com ele. O que falta? Se Deus é com você, quem é contra você? O que você pode dizer? Não dá para se esconder, não dá para negar, não dá para fugir. Esse é Jesus que te chama pelo nome, te pega pela mão direita, te torna intimidade, te chama, vem, vem. Pesado está, pesado sim, está pesado, mas ele carrega o teu fardo. Você é cansado, sobrecarregado, oprimido. O jugo dele é suave, o fardo dele é leve. E ele te chama de volta. Ele te chama de volta aos pés da cruz. Pai, eu oro pela tua igreja e peço
que aquela incredulidade que tentava persistir e aquele desejo da carne de desistir sejam neutralizados agora, e no lugar de um fortalecimento que só o Espírito Santo de Deus pode dar, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que é a raiz de Davi, a estrela da manhã, aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, Emanuel, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Yeshua, Ramachia. Visita a tua igreja agora, Jesus. Visita o teu povo e faz transbordar os teus vasos, restaurando aquela intimidade. E eles sabendo que existe um Deus todo-poderoso que é por eles e que contra eles nada pode prevalecer. Em nome de Jesus. Em nome